vamos começar. Vamos. Dá uma boa noite lá. Dá uma boa Oi, noite. gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora é você, Gabriel. Boa noite. Vamos cantar? Orar nesse instante. Vamos orar ao Senhor para que Deus abençoe o culto dessa noite. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado a Deus pela a sua igreja, mesmo, ó Pai Santo, que de forma remota, reunida, nós acreditamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele que traz vínculo ao Teu corpo, Pai. E nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de fazermos parte, ó Pai Santo, dessa verdade do Teu reino. Temos comunhão mesmo em distância. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Que o Senhor seja conosco, que
o Senhor continue nos abençoando, abençoe os cânticos, os nossos corações, abençoe também a Tua palavra nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém, Jesus. Amém. A gente vai repetir um cântico que nós cantamos, se eu não me engano, foi no domingo passado. Essa paz que eu sinto em minha alma. É bem antigo, né? E eu acredito que você vai lembrar aí, tá bom? Talvez o pessoal mais novo não saiba. Aí eu vou pedir para os pais ajudarem aí os mais novos a cantar com a gente esse cântico, ok? Vamos lá? Que Deus abençoe. Próximo? Qual é o próximo? Qual que é, Tatá? O próximo? Cantarei teu amor pra sempre. Quero louvar-te, Paulo César Baruch. Não, não foi. A gente já cantou essa? Teu amor pra sempre. Qual que é agora? Cantarei seu amor pra sempre. Do David Keelan, Cantarei Seu Amor para Sempre. Essa aqui é bem conhecida também. Canta forte aí, hein? Tá bom? É para atrapalhar a vida dos vizinhos aí. Canta bem forte aí agora, que é para os vizinhos ouvirem. Noites sobem para o mar, teu rio de amor.
Agora a Tatá vai ficar 2 minutinhos com vocês para já começar a coletar os pedidos de oração, tá bom? Então, Tatá, por favor, faça as honras. A gente vai orar para começar o culto agora. E vocês deixem os pedidos de oração nos comentários para a gente ir anotando e orar no final. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado porque o Senhor tem protegido a gente durante esse período, Pai. Tem nos dado tudo o que precisamos, tem nos dado muitas bênçãos, Pai, durante todo esse período. Que o Senhor venha estar conosco nesse culto, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está em casa assistindo, Deus. E que o Senhor cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus, mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Vamos falar com vocês, hein? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia, vai lembrando também do seu pedido de oração, porque conforme a Tatá falou, ao final da exposição bíblica, a gente vai estar coletando os pedidos, ou melhor, durante a exposição bíblica a Tatá vai estar coletando os pedidos de oração, e ao final do culto a gente vai estar orando, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa poder fazer com que a palavra dele chegue ao seu coração nessa noite. A gente então vai ler aqui o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler aqui um texto bem longo. Nós vamos ler 44 versículos. Então a gente vai ler João capítulo 11, de 1 até 44. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia, tá bom? João capítulo 11, versículo 1 até o versículo 44. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje aqui de uma história que tem um milagre, uma história que tem uma morte, uma história que tem fé e uma história também que tem incredulidade. Nesse cenário aqui da morte de Lázaro, nós encontramos pelo menos esses elementos, esses 4 elementos, né? Uma história da morte de uma pessoa que Jesus amava, uma história de luto, uma história que começa com uma tragédia, começa com um luto, com um enterro, com um cenário de morte, mas Jesus, pelo seu poder, ele transforma a vida dessa família em alegria. E certamente esse é um texto oportuno para a data de hoje, porque de alguma forma também nós estamos esperando um milagre, né? Nós estamos esperando que Jesus ele nos socorra nesse momento difícil que nós estamos passando. Então eu vou ler aqui João capítulo 11, verso 1 até o verso 42. A palavra do Senhor diz o seguinte: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas?
Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do Senhor. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Verso 11. Depois de dizer isto, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus: Seu irmão vai ressuscitar. Maria respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, o vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. E responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Jesus, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar de novo? Deus, mais uma vez nós entregamos ao Senhor esse momento, especialmente agora durante a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o milagre, ó Deus, de um homem pecador poder falar as palavras, ó Pai Santo, de Deus Santo, possa acontecer mais uma vez nessa noite. Em nome de Cristo, nós te pedimos que a Tua palavra faça morada ao nosso coração. Tira todo impedimento, ó Pai, das nossas mentes, do nosso coração, tudo aquilo que possa
tirar a nossa atenção, ó Pai, para aquilo que Teu Espírito Santo tem a iluminar os nossos corações essa noite. Em nome de Cristo oramos, Jesus. Amém. Como eu disse no início, uma história que tem muitos elementos, né? Dentre esses elementos, o milagre de Jesus, a morte, a credulidade, a incredulidade. São várias pessoas, são cenários diferentes. É uma cena que vem necessariamente ao encontro daquilo que nós estamos passando hoje no mundo, no Brasil e principalmente nas nossas vidas pessoais enquanto Igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos pelo texto aqui que, conforme relata o evangelista João, essa família composta por Lázaro, por esses três irmãos aqui, Lázaro, Maria e Marta, era uma família amiga de Jesus, uma família muito próxima de Jesus, uma família que Jesus amava. Então Jesus, ele era uma pessoa, de fato. Ele era uma pessoa porque ele se relacionava, porque ele tinha amigos, ele sentia o seu coração aquecido quando ele conseguia fazer contato com as pessoas que de forma legítima se aproximavam a ele. E essa família aqui certamente era uma família especial no coração de Jesus. Interessante nós pensarmos que Jesus tinha amigos, né? Nós, geralmente, quando nós pensamos em Jesus, a gente tem aquele paradigma religioso de que Jesus ele era um beato, né? Que não tinha contato pessoal com as pessoas e o único propósito dele, de fato, era falar sobre religião, sobre aquilo que ele acreditava enquanto verdade. Mas Jesus, ele era gente de carne e osso, ele se relacionava com as pessoas. Além de Deus, que nós cremos que Jesus Cristo é Deus, ele foi Deus, ele é Deus e ele será Deus. Nós também cremos que Jesus Cristo, ele foi homem e também ainda continua sendo homem e sempre há de ser homem. Então Jesus Cristo, ele tinha as provações que nós passamos. Jesus passou provações, as tentações que Jesus passou, nós passamos. A diferença é que Jesus ele passou por essas provações e Jesus nunca cedeu a nenhuma tentação. Jesus era uma pessoa de família. Certamente gostava de conversar, de se relacionar com as pessoas e ele amava as pessoas. E essa família desses três irmãos era uma família muito querida por Jesus. O verso 3, ele vai dizer exatamente isso. Então as irmãs de Lázaro, né, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Lázaro estava adoecido, Jesus estava numa outra cidade, do outro lado do Jordão, e as irmãs de Jesus fizeram com que uma pessoa, e o texto não diz qual é essa pessoa, mas que um mensageiro fosse até Jesus, procurasse Jesus e desse a seguinte mensagem para Jesus: Jesus, aquela pessoa que o Senhor ama, essa pessoa está doente. Isso mostra que Jesus tinha uma afinidade muito grande por Lázaro e pelas suas irmãs. Jesus era uma pessoa que certamente tinha derramado o seu amor sobre aquelas vidas. Então, quando o mensageiro chega para Jesus, ele não diz para Jesus o seguinte: Lázaro, que ama você, está doente. Não. O pedido do agente, o pedido daquela pessoa que vai visitar Jesus, o pedido daquela pessoa que vai levar Jesus, ele tem uma conotação de que o objeto de amor, na verdade, ali era Lázaro, ou seja, era Jesus que exercia amor por Lázaro. E de uma forma muito sutil, nós entendemos aqui, é lógico, que a proposta não era apenas que Jesus soubesse da notícia, né? De forma muito cortês e educada, as irmãs pedem para que o mensageiro apenas avise para Jesus que Lázaro estava doente. E a proposta certamente era para que Jesus se comovesse com isso. Havia ali um apelo, né? A pessoa que você ama está doente. Havia ali um apelo de que de fato Jesus pudesse recorrer ali àquela situação de crise, de extrema dificuldade que aquela família está passando. Então nós já podemos aqui deixar uma lição no texto. Quando nós estamos com dificuldade, nós precisamos ir na fonte certa. E
e a fonte certa aqui era Jesus. Olha que interessante, né? Às vezes a nossa casa está caindo, às vezes as dificuldades chegam no nosso coração, às vezes as coisas apertam e nós recorremos a amigos, nós recorremos à nossa saúde financeira, nós recorremos aos recursos que nós temos em volta. E, na verdade, a primeira coisa pela qual a gente deve recorrer é a pessoa de Jesus Cristo. Marta e Maria estão ensinando isso aqui para a gente. Então, tem alguma pessoa adoentada em casa? Existe o medo do desemprego, existe o medo da falta de saúde, o medo da falta de mantimento no armário da cozinha. A primeira pessoa a quem você deve procurar, certamente, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus ama os seus. E Maria e Marta sabiam que Jesus amava Lázaro. E por conta disso, uma das primeiras pessoas a serem procuradas, ou melhor, a primeira pessoa a ser procurada para que esse assunto pudesse ser resolvido foi a pessoa de Jesus. Porque Maria e Marta sabiam que Jesus de alguma forma poderia trazer consolo e socorro à casa delas. Às vezes a gente procura a solução para o nosso problema em pessoas, em instituição, muitos de nós até em governo, a nossa esperança está nesse governo, ou no governo futuro, ou nos agentes políticos que estão aí nesse cenário. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que quando a coisa aperta, nós devemos buscar a pessoa certa para poder trazer socorro à nossa casa e à nossa situação. E essa pessoa é Jesus, porque Jesus ama aquele que ele conhece. Jesus ama as suas ovelhas. Lázaro era objeto de amor de Jesus. Certamente Jesus faria alguma coisa para poder socorrer aquela família, para poder socorrer Lázaro. Mas interessante é o verso 4, as palavras de Jesus registradas aqui pelo evangelista João, que falam como que Jesus recebe essa notícia, né? Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ao que tudo indica, Jesus não se espanta com essa notícia, ele não tem surpresa com essa notícia. Ao que tudo indica que não há nenhum tipo de comoção maior, pelo menos o texto, ele nos mostra que Jesus não mostra nenhum tipo de sentimento maior, pelo menos que o agente esperava. E Jesus certamente sabia que Lázaro estava doente. Não precisava essa pessoa procurar Jesus para que Jesus soubesse que Lázaro, aquele quem Jesus amava, estava doente. Jesus, na sua soberania, Jesus, sendo Deus, ele onisciente, certamente ele sabia que seu amigo estava em apuros. E aqui, no verso 4, ele diz o seguinte: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A palavra de Deus nos fala, né? Porque dele e por ele e para ele são ele todas as coisas. O apóstolo Paulo nos fala isso na sua carta aos Romanos. Nada acontece fora da glória de Deus. Todas as coisas acontecem para que Deus seja glorificado. E nós precisamos lembrar aqui agora que quando Deus ele enviou as 10 pragas para o Egito, ele enviou para que o nome dele fosse glorificado. A gente precisa lembrar que quando Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, por conta do pecado de Sodoma e Gomorra, ele fez isso para que o nome dele fosse glorificado. A gente precisa entender que quando Deus ele mandou o dilúvio no mundo, ele assim fez para que o nome dele fosse glorificado. Nada acontece para que a glória de Deus não seja manifesta. Interessante que o próprio Jesus está dizendo aqui que essa situação de Lázaro, que a doença de Lázaro, ela resultaria na glorificação da pessoa de Jesus Cristo, né? É comum eu, na minha tarefa pastoral, ir para velórios, né? E interessante
que eu percebo que Deus ele é glorificado ali, mesmo durante o velório de um ente querido, apesar do choro, apesar do luto, apesar de toda a consternação que um luto pode trazer, a gente pode perceber que Jesus Cristo ele é glorificado durante o velório. Louvado seja Deus por isso, porque até a morte dos seus geram glorificação. E Jesus está dizendo exatamente isso. Essa doença, ela não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 12, nós vamos ver agora um outro elemento dessa história. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do seu sono. Eu penso como era imaturo a perspectiva dos discípulos com relação àquilo que Jesus estava ensinando e aquilo que Jesus estava manifestando durante aquele momento. Os discípulos eles passaram um tempo considerável com Jesus e algumas vezes a gente percebe até um nível de inocência muito grande nos discípulos acerca da natureza do Evangelho, desse Jesus que era mestre deles. E eles estavam dizendo o seguinte: Jesus, já que ele está dormindo, a gente pode ficar por aqui mesmo, porque essas coisas vão se resolver claramente. Eles não tinham percebido que a fala de Jesus não estava no campo horizontal, mas a fala de Jesus estava no campo vertical. Ou seja, quando Jesus diz que aquela doença não era para a morte, mas para que o nome fosse glorificado junto com o Pai, Jesus está dizendo que algo ali espiritual iria acontecer. Não era mera falácia de Jesus. Jesus não estava simplesmente disseminando ali um discurso religioso para poder talvez trazer algum tipo de consolo no coração do agente que veio fazer a visita para ele. Jesus estava falando que alguma coisa grande iria acontecer e os discípulos não tinham percebido. Outra lição que fica aqui para nós nessa história: quantas vezes Jesus está falando conosco, Jesus ele está gritando no nosso ouvido, ele está dando dicas para nós, ele nos está dando ali os seus sinais através da sua palavra e nós interpretamos aquilo que Jesus Cristo está dizendo no mero campo terreno. Nós pensamos como homens da terra, simplesmente pensam. Assim como os discípulos eles não conseguiam enxergar aquilo que ele estava por vir, nós também às vezes nos comportamos da mesma forma. Jesus está dizendo para nós alguma coisa e a gente está vendo isso no campo meramente terreno. Mesmo as dificuldades que sabemos que vão gerar glória para Deus, nós às vezes falamos isso, ouvimos Jesus dizendo isso, que todas as coisas são para a glória dele, mas a gente só vê isso na forma horizontal, superficial e terrena. A crise do coronavírus pode ser essa perspectiva similar a que os discípulos tiveram. Talvez a gente acredita que essa crise passa porque em determinado momento alguém vai arrumar uma vacina, em um determinado momento algum cientista aí vai fazer com que a medicação chegue nas prateleiras da farmácia, e a gente vai lá, pega, traz o remedinho para casa, toma uma injeçãozinha e está tudo certo. Daqui a pouco o governador, o presidente, ou sei lá quem, vai dizer que a quarentena acabou e aí a gente consegue voltar para as nossas atividades normais. Então nós pensamos tudo no campo terreno, como as coisas serão resolvidas no campo terreno. Queridos, o coronavírus ele está aí. O coronavírus não chegou desapercebido do nosso Senhor. O coronavírus também ele é um agente para consolidar a soberania de Deus. E Deus está gritando no ouvido da humanidade e Deus também está gritando no nosso ouvido, no ouvido da igreja dele, para que nós tenhamos uma visão e uma perspectiva espiritual e não terrena daquilo que está posto aí. E uma delas eu já comentei, e não é só uma opinião minha, é só uma opinião de pastores inclusive, de que, dentre outras coisas, o que Deus está comunicando ao mundo é o arrependimento. O mundo precisa entender
que Deus tem um plano concreto. Está na agenda de Deus a pessoa de Jesus Cristo e o mundo precisa olhar para Jesus como um Salvador, como aquela pessoa que liga o homem ao Senhor. Mas a gente sabe que a humanidade faz o que quer, a humanidade ela anda da forma que quer, a humanidade não olha para o Senhor, nós fazemos o que queremos da vida. E Deus agora, de uma forma muito serena, de uma forma muito sutil, Deus apenas deu um soprinho bem pequenininho na figueira e já caíram alguns figos. A chacoalhada foi pequena. Mesmo assim, a humanidade ainda continua acreditando que essa pandemia ela acontece apenas no campo horizontal, no campo terreno e não no campo celestial. Os governantes, a Igreja de Jesus Cristo precisa ver esse momento que nós estamos passando também na esfera espiritual. Porque a Igreja de Jesus Cristo também é chamada ao arrependimento e não só a humanidade é chamada ao arrependimento. É triste dizer, mas não se prega mais o Evangelho como ele é. É triste dizer, mas hoje o Evangelho ele virou até uma modinha. Tá chique, tá moderno, tá sofisticado hoje dizer que é Evangelho. É triste dizer, mas muitas pessoas ainda vão para a igreja atrás de um bem material. E interessante que muitas igrejas às vezes lotam porque ali se é pregado que aqui na minha igreja você pode vir porque a sua vida material ela vai ser ricamente abençoada. Um evangelho misto, um evangelho estranho, um evangelho que na verdade não condiz com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Por isso que eu penso também que Deus está chamando pastores a arrependimento nesse momento. Deus está chamando igrejas ao arrependimento nesse momento. Deus está chamando para que a igreja volte ao evangelho, volte às suas raízes, porque o mundo está sedento da palavra de Deus e a igreja de Jesus Cristo é a portadora da palavra de Deus. Não podemos, assim como aqueles discípulos, ter uma visão meramente terrena, superficial e horizontal do problema. Eles estavam entendendo o seguinte: daqui a pouco essa dorzinha de cabeça em Lázaro, daqui a pouco essa doença em Lázaro passa. Como ele está dormindo, a gente não precisa se preocupar muito. E Jesus depois foi avançando com ele e diz o seguinte: quero dizer para vocês que o problema é maior, o problema é espiritual. O problema que chegou na casa de Marta e de Maria é um problema de morte. E o Senhor, meu Pai, através de mim, nós seremos os dois glorificados por conta desse problema que está acontecendo. E eu creio, meus amados, que Jesus vai ser glorificado por essa pandemia. Na verdade, ele já está sendo glorificado. Mas a Igreja de Jesus Cristo precisa ter um olhar para cima acerca de tudo isso que está acontecendo. É hora de os pastores se arrependerem de muita coisa que têm ensinado. É hora da Igreja de Jesus Cristo orar mais. É hora da Igreja de Jesus Cristo entender que igreja não é clube. E como nós falamos, né, dízimo não, e oferta não é mensalidade de clube. E os nossos dons e os nossos talentos, eles existem não para nossa glorificação e para a exaltação do nosso eu, do nosso ego. Os nossos dons e os nossos talentos, eles existem para que a gente coloque eles à disposição da igreja. É hora da Igreja de Jesus Cristo aprender que líder, estruturalmente falando, basicamente falando, fundamentalmente falando, os líderes, eles são aqueles que servem o povo. Os líderes não são aqueles que ocupam cargos em igreja, mas sim são aqueles que influenciam a vida de outras pessoas com as verdades do reino. Ou seja, os líderes de fato são espirituais. É hora de nós entendermos, de nos arrependermos de muitas coisas que nós fizemos e também de muitas coisas que nós deixamos de fazer. Meus amados, é hora de nós gastarmos o tempo que o Senhor nos deu para falar de coisas nobres e de coisas relevantes ao reino de Deus. Certamente Deus não quer uma igreja que tenha a preocupação em levar para a assembleia a cor da tinta que a igreja vai ser pintada. Esse não é o papel da igreja.
Nós não devemos nos preocupar com essas coisas e com outras coisas supérfluas ao reino de Deus. O que Jesus Cristo quer é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos feitos, que a gente olhe para frente, para que a gente pregue a palavra do Senhor àquelas pessoas que estão perdidas nesse momento. Porque muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, nesse exato momento estão perdendo as suas vidas por conta dessa pandemia. Jesus chama o mundo ao arrependimento, mas Jesus também chama a sua igreja ao arrependimento. Assim, precisamos ter uma visão espiritual daquilo que Jesus Cristo tem dito a nós nesse momento. Precisamos ter uma visão do céu e não uma visão da terra. Assim como os discípulos, eu repito aqui, tiveram uma visão da terra com relação ao problema de Lázaro. Nós não podemos ter visão da terra com relação a tudo isso que está acontecendo. Porque certamente, como o problema de Lázaro, a doença de Lázaro e a morte de Lázaro, ela serviu para glorificar a pessoa de Jesus, para glorificar a pessoa do Pai, certamente o coronavírus, ele serve e servirá para poder glorificar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Verso 16, vamos seguir um pouquinho e a gente vai ver aqui um elemento de incredulidade. Então Tomé, chamado Dídimo, o mesmo Tomé, aquele que duvidou que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrer com ele. Jesus estava sendo perseguido pelos judeus. E Jesus estava voltando para Betânia. Ele sai da Galileia, agora vai para a Judéia, para uma cidade da Judéia chamada Betânia. Certamente os judeus estavam esperando Jesus ali para poder matar Jesus e prender Jesus. E um discípulo de Jesus diz o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai voltar, a gente já volta e morre com ele. Um discípulo de Cristo mostrando incredulidade acerca daquilo que Jesus Cristo estava falando para fazer. Jesus estava dizendo: vamos voltar. E depois de 2 dias, interessante, a gente daqui a pouco chega nesse ponto, Jesus está dizendo agora a gente volta para Betânia, os discípulos ali estão amedrontados, Jesus, mas o Senhor vai voltar para Betânia, um lugar hostil, onde o Senhor pode sofrer algum tipo de repressão. E Dídimo agora, né, Tomé, ele diz o seguinte: bom, já que a gente vai voltar, a gente já volta e morre com Jesus. Eu fico imaginando o coração de Jesus ouvindo essas palavras. Eu fico imaginando o próprio Deus vivo encarnado na terra, saindo para uma missão para poder glorificar o nome dele, glorificar o nome do Pai dele, e um dos seus que estava com ele, aquele que Jesus escolheu a dedo para caminhar com ele, diz o seguinte: bom, alguma coisa de errado certamente vai dar no caminho. Eu fico imaginando que isso também é algo parecido com um nível de negação ou mesmo traição. Certamente uma decepção deve ter subido no coração do Jesus, porque às vezes Jesus está pedindo para que a gente crie algum movimento no reino dele, assim como ele estava criando um movimento em direção a Betânia, e muitos de nós estamos dizendo o seguinte: se a gente for por esse caminho, a gente vai se dar mal. Falta de fé, incredulidade por parte dos discípulos de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui uma história que tem o amor de Jesus por uma família, especificamente aqui por Lázaro. Nós vemos aqui uma história dos discípulos que olham o problema na perspectiva horizontal, terrena. Nós temos aqui uma história de discípulos que são incrédulos, porque acreditam que um movimento de Jesus em direção ao reino, esse movimento pode de alguma forma trazer algum prejuízo para si mesmo, como Dídimo, né? Tomé, ele acreditava que ele podia morrer se ele acompanhasse Jesus. E a gente aqui também está vendo uma história de que as crises que acontecem, elas acontecem para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E vamos seguir mais um pouquinho aqui no texto, e agora eu estou lendo aqui o verso 23 e 24. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha que interessante, queridos. Jesus agora estava trabalhando com a fé de Marta. Marta não havia duvidado da ressurreição de Lázaro.
Marta não havia duvidado, nem Maria, que Jesus podia fazer alguma coisa por Lázaro, até porque elas que pediram para que Jesus voltasse, e elas mesmas vão dizer que se Jesus tivesse chegado a tempo, ele faria alguma coisa com o irmão dela. Elas acreditavam em Cristo, elas tinham uma perspectiva de fé sobre Jesus, mas não a fé plena que Jesus queria produzir no coração delas. Quando Jesus disse que o irmão dela ressuscitaria, ela está dizendo para Jesus o seguinte: sim, Jesus, eu concordo contigo. Eu fui na EBD, eu fui na escola bíblica dominical e lá me ensinaram, fiz um curso de escatologia e lá me ensinaram que no futuro os mortos vão ressuscitar. Perceba que a fé dela é uma fé. Ela não está completamente errada. Ela não está errando necessariamente ou plenamente naquilo que vem ao coração dela. Mas ela não percebe que Jesus Cristo vai além das expectativas da nossa fé. Jesus, ele produz mais sobre aquilo que nós cremos que ele pode fazer na nossa vida. Jesus, ele sempre nos surpreende, ele vai além das expectativas que nós temos com relação à nossa própria fé. E Jesus diz o seguinte, a partir do verso 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Verso 27, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus Cristo estava dizendo para Marta que a ressurreição não era um mero conhecimento teórico que ela tinha, porventura, aprendido na escola bíblica dominical. Jesus Cristo está dizendo que Marta estava diante da ressurreição. Jesus Cristo, ele estava dizendo para Marta que Lázaro iria ressuscitar ali naquele momento com ela. Ou melhor, ela veria a ressurreição de Lázaro, do seu irmão. E interessante que o texto vai falar que Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando Jesus chega próximo ali, né? Jesus, ele é interpelado pelas pessoas, né? E fala: Jesus, não se mete com isso não, porque já há 4 dias Lázaro está morto e se abrir esse negócio aí, a coisa não vai ficar boa. Porque já há 4 dias ele morreu. Naquela época, acreditava-se que depois que o defunto morresse, se eu posso falar assim, depois que a pessoa morresse, a alma dele, mesmo morta, a alma dele, ou melhor, a alma dele, mesmo morta, estava acompanhada ainda do corpo. Só depois do 3º dia que essa alma descia para a habitação dos mortos, ou para o chamado Hades. Então, na cabeça de Maria, ao que tudo indica, nós não podemos afirmar, mas nós podemos aqui conjecturar, né? Ao que tudo indica, a esperança da ressurreição física de Lázaro seria impossível, porque já se passavam 4 dias que Lázaro havia morrido. Certamente a alma de Lázaro já não estava mais no corpo dele, mesmo ele ainda sendo morto. Ou seja, a situação de Lázaro era irreversível, não dava para ser mudada. Por isso que nós entendemos da dificuldade, não só dos discípulos, mas também de Marta e de Maria, da possibilidade do irmão dela ser ressuscitado. Verso 28, e depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui chamando você. Marta estava conversando com Jesus, mas Maria não sai de casa, ela fica em casa. Maria fica em casa. Eu fico tentando imaginar, e com muito cuidado, porque nós não podemos imaginar com muita profundidade aquilo que o texto nos diz, mas eu fico aqui tentando imaginar o que passava no coração de Maria
para não poder ir ao encontro de Jesus, sabendo que Jesus estava chegando. Jesus amava Maria, Maria amava Jesus. Será que o luto dela estava muito forte? Será que as esperanças dela sobre Jesus, elas estavam totalmente exauridas? Será que talvez Maria não estava decepcionada com Jesus, porque, afinal de contas, Jesus volta 4 dias depois? Jesus volta 4 dias depois. Jesus poderia ter voltado 2 dias antes, mas Jesus não volta. Ele fica ainda 2 dias na cidade que ele está, para depois voltar para poder socorrer aquela família. Será que talvez Maria não estava decepcionada e chateada com Jesus, porque Jesus não tinha feito nada para poder livrar a família dela daquele momento, né? E Jesus, ele é amoroso. Jesus chama Maria, vai lá, chama Maria. Eu quero ter com ela também. Meus irmãos, às vezes nós nos afastamos de Cristo por conta do tamanho do problema que cai sobre a nossa cabeça. Às vezes a gente fica enlutado, às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica sem força de levantar e dar um passo em direção a Jesus. Tamanho problema que acontece na nossa vida, assim como foi com Maria. Certamente, seja qual for o problema, ela não teve energia para poder dar um passo em direção ao Cristo que podia trazer consolo para ela naquele momento. De alguma forma, isso também é um pouco de incredulidade. Quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem força para dar um passo em direção a Jesus. E Jesus sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fraqueza, conhece as nossas limitações e mesmo assim Ele estende um braço de amor para nós, assim como estendeu para Maria e pediu para que Maria viesse, para que Maria pudesse contemplar a glória de Deus, para que Maria pudesse ver o irmão dela sendo ressuscitado ali naquele momento. Ou seja, pode chamar Maria, porque ela não vai ficar longe da festa que eu vou promover agora. E glória a Deus por isso. Verso 33. Quando Maria chega, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Verso 35. Jesus chorou. Lá atrás, Jesus sabia que a morte de Lázaro traria um resultado de triunfo e de glória para ele e para o pai dele. Lá atrás, Jesus já tinha dito para os discípulos que aquele problema ia ser resolvido. Tanto ia ser resolvido que Jesus não sai correndo às pressas para poder resolver. Jesus deixa literalmente Lázaro morrer. Jesus deixa o homem morrer lá. Jesus sabia que Lázaro morreria? Sabia. Jesus sabia onde Lázaro tinha sido enterrado? Sabia. Jesus sabia da dor da família? Sabia. Então, por que Jesus chora? Por que Jesus, ele então, nesse momento, tem o seu coração pesado? Por que Jesus se emociona aqui e ele sente a dor daquelas pessoas juntamente e começa a chorar? Não era novidade para ele. Jesus sabia o que aquelas pessoas estavam passando. Aqui, Jesus mostra o seu lado humano, o seu lado de homem. E ele aqui estava se compadecendo da dor daquela família. Apesar dele soberanamente saber o que iria acontecer, Jesus aqui também, de alguma forma, ele chora porque ele se compadece da dor da família. Jesus não quer que os seus sofram. Jesus não quer que os seus entrem em luto. Meus amados, Jesus ama a sua igreja, Jesus ama o seu povo, e Ele conhece as nossas angústias, e Ele conhece as nossas lamentações, e Ele se compadece das nossas crises, das nossas preocupações, das nossas aflições. Jesus não é a parte, não está alheio a tudo aquilo que acontece no nosso coração. Nós já sabemos o quanto Jesus nos ama, mas às vezes a gente precisa experimentar isso de fato na nossa vida. Você que talvez está preocupado aí em perder o emprego, você que talvez está preocupado em que a empresa reduza o seu salário, você talvez aí que está preocupado com a sua saúde, e você que está preocupado
enfim, com o problema que está dentro do seu coração, que só você sabe, saiba que Jesus, ele se compadece do seu problema e ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele não está alheio à sua dor, assim como ele não estava alheio à dor de Maria, à dor de Marta, assim como ele não estava alheio à dor dos judeus. Apesar dele saber o desfecho, Jesus chorou e se compadeceu pelos seus. Uma história de amor. Verso 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Naquele momento em que o luto ele é de alguma forma ratificado, ou seja, quando Jesus chega, eu fico imaginando pessoas olhando para Cristo, pessoas olhando para a família enlutada, pessoas olhando para o sepulcro, ou seja, quando se percebe realmente que não há mais nada o que fazer, certamente as pessoas começam a questionar: será que não dava para Jesus ter feito alguma coisa? Será que ele não podia, de alguma forma, fazer com que essa situação deixasse de acontecer? Será que ele não viu? Será que ele não podia impedir esse sofrimento na vida da família? É o que está acontecendo aqui, queridos. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, ele abriu o olho dos cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? Era uma fé também no nível intermediário. Eles não estavam dizendo que Jesus Cristo não fazia milagres, não fazia sinais. Eles reconheciam uma certa autoridade de Jesus, porque o texto diz que eles reconheciam que Jesus abriu os olhos dos cegos. Às vezes também a gente se comporta da mesma forma. Será que Jesus não podia impedir a chegada desse bendito coronavírus? Será que Jesus Cristo não podia impedir esse infortúnio? Será que ele não podia fazer com que, de alguma forma, essa pandemia não chegasse, né? Será que, de alguma forma, Jesus não podia impedir que esse problema não chegasse em minha casa? Porque ele fez todas as coisas. Queridos, ele podia e ele não impediu porque ele não quis. Porque ele é soberano. Ele podia e ele não quis, porque ele assim decretou que fosse. Jesus pode todas as coisas. Se ele não pode todas as coisas, então ele não é o Cristo. Se ele não pode todas as coisas, então ele não é o Messias. Se ele não pode todas as coisas, então ele não tem todo o poder sobre as suas mãos. Se ele não pode todas as coisas, ele não é o Rei dos Reis. Ele pode todas as coisas. E nós precisamos agora aqui, eu quero chamar a sua atenção nesse ponto, se nós estamos aqui nessa situação, é porque Jesus não interviu. Jesus, na verdade, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele assim não o fez. E ainda digo pela fé, e eu não tenho medo de dizer isso, que essa pandemia está sobre os decretos do Senhor. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos por nosso próprio pecado, porque esse Deus é um Deus justo e ele não pode deixar o pecado passar impune. Deus não pode deixar com que os homens façam o que estão fazendo e passar por impunidade. Deus é bom e certamente esse é o momento em que todas as autoridades, tanto a igreja, agora precisa olhar um pouquinho para o céu e dizer o seguinte: Senhor, nos perdoe, nos ajude a melhorar contigo, porque nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor podia ter impedido isso e não impediu. E há um propósito eterno nessa pandemia no mundo. Há um propósito eterno do Senhor e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus foi questionado se ele não podia ter impedido que aquele homem morresse. Um questionamento. Verso 39. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. O Senhor está pedindo para que a gente tire a pedra?
O milagre estava para acontecer. Jesus estava para ser glorificado ali e glorificar o próprio Pai. E aí vem uma outra pergunta. Jesus que ressuscita o morto, ele não poderia ter tirado a pedra? Claro que poderia ter tirado a pedra. Tirar pedra para Jesus seria fichinha. Até porque ele estava ali ressuscitando o defunto há 4 dias, que na cabeça de alguns ali, a alma do defunto já não estava com ele já há 3 dias, já há 1 dia, porque no 3º dia seria impossível algum tipo de ressurreição. Mas Jesus pediu para que tirassem a pedra do sepulcro. Existem coisas que nós devemos fazer, e a gente não tem que esperar que Jesus faça. Nós é que temos que fazer. Jesus está pedindo para que aquelas pessoas participassem do plano de glorificação dele e do filho dele naquele momento. E Jesus pediu ali para que as pessoas saíssem da inércia e fizessem aquilo que ele estava pedindo para fazer. Tirem a pedra. Existem coisas que são de competência só do Cristo, mas existem questões que são da nossa competência. Aquilo que está à nossa mão, nós devemos fazer. Então, nós estamos esperando o milagre de Jesus. Eu estou esperando o milagre de Jesus. Eu estou esperando o milagre de Jesus para que essa pandemia passe. Mas eu preciso fazer alguma coisa que compete a mim para que essa pandemia também passe. Nós precisamos também colaborar de alguma forma para que esse problema passe, porque o que está na nossa mão hoje para fazer, nós devemos fazer para poder contornar essa situação. Então, existem coisas que são factíveis, que pertencem a nós. Jesus não vai colocar um cadeado nos nossos portões para que a gente fique em casa durante esse momento de pandemia. Nós é que temos que fazer isso. Isso compete a nós. A Igreja de Jesus Cristo, para poder ver os milagres que Jesus deseja operar na sua vida, precisa fazer aquilo que lhe deve. Nossas igrejas não vão crescer, pessoas não vão ser salvas em Cristo Jesus se a igreja não fizer aquilo que Jesus pede que a igreja faça. Precisamos fazer a nossa parte. A parte de tirar a pedra é nossa, não é do Cristo. A parte de falar de Jesus para as pessoas é nossa. Jesus não vai vir do céu, ele não vai mandar um anjo dele do céu vestido de purpurina para poder falar do evangelho às pessoas. Essa missão é da igreja. Nós é que temos que fazer isso. Os dons e os talentos derramados pelo Espírito Santo sobre a igreja existem justamente para que nós possamos tirar as pedras, ou seja, para que a gente crie movimento em direção ao reino de Deus. Então saiba, querido, que Jesus não vai fazer nada daquilo que você tem que fazer. Talvez você tenha perdido o emprego e certamente é o Cristo que vai dar esse emprego para você. Mas você não vai ficar sentado no sofá da sua sala sem fazer um currículo, sem ir atrás de entrevista, porque o emprego não vai bater na sua porta dessa forma milagrosa. Há questões que pertencem a Jesus, há questões que pertencem ao próprio homem. Aquilo que é do homem nós devemos fazer. E eu estou lembrando aqui de Salomão, no seu livro ali de Eclesiastes, né? Salvo engano, capítulo 9, onde ele diz o seguinte, que aquilo que vier à nossa mão, nós devemos fazer com todas as nossas forças. Aquilo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças. Deus certamente vai operar um milagre na sua vida, um milagre na sua casa, mas você também precisa agir para que esse milagre também aconteça. Verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois, verso 43 e 44, depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. Aquele que estava morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto de um pano. Disse-lhe Jesus: tirai as faixas dele e deixem-no ir. O milagre havia
acontecido, um milagre que já estava concebido no coração de Jesus, ele toma forma na história. Ele entra para a história dos homens. E Jesus, humildemente, ele olha para cima e pede para que Deus atenda o seu pedido. Quero finalizar aqui com a lição que Jesus Cristo nos dá, ou pelo menos a última lição que Jesus Cristo nos dá. Quando nós precisamos de um milagre, seja ele qual for, nós precisamos recorrer ao Pai. A gente precisa olhar para cima. A gente não tem que olhar para Brasília. A gente não tem que olhar para o Senado Federal. A gente não tem que olhar para a Câmara. A gente não tem que olhar para os lados. A gente não tem que olhar para baixo. A gente tem que olhar para cima, o povo de Deus. Porque é Ele que vai trazer os milagres que são necessários para a nossa vida. É o Senhor que vai fazer com que aconteça na nossa vida aquilo que nós estamos precisando e estamos desejando. Não devemos recorrer a homens, nós devemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não devemos idolatrar instituições, não devemos idolatrar pessoas, não devemos idolatrar quaisquer coisas que sejam, porque o nosso único ídolo e o nosso único Senhor, aquele que vai mudar a natureza da nossa situação, é o Pai que está no céu. Jesus Cristo recorreu a Ele e nós devemos seguir o seu exemplo. Que Deus nos abençoe essa noite, que você possa ser consolado com essa palavra, que você possa lembrar que Jesus te ama. Jesus ama você, apesar de aparentemente ele estar distante, como ele aparentemente estava distante da situação ali de Marta e de Maria, daquela família, Jesus Cristo estava atento. E Jesus Cristo amava aquela família, mesmo com todas as dificuldades que aquela família estava passando, porque nós sabemos que quem serve a Jesus não é isento de dificuldade. Está aqui um exemplo claro de uma família que Jesus amava e que passava por dificuldade. Mesmo envolto às dificuldades, Jesus estava próximo àquela família, porque Jesus se compadece dos seus. Nós também precisamos entender quando Jesus fala e como ele fala. Ele fala através da sua palavra e ele fala de forma espiritual. E nós não podemos ver as questões as nossas crises, as nossas aflições, as questões que nós estamos passando nesse momento no mero terreno, na mera perspectiva horizontal, né? Na mera perspectiva terrena. A gente tem que conceber esse problema que nós estamos passando hoje na perspectiva do céu, na perspectiva vertical. Nós também precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e não sermos incrédulos, assim como Tomé foi. Se Jesus Cristo está pedindo para que a gente vá e faça um movimento, a gente tem que fazer aquilo que Jesus Cristo está pedindo para nós. E o resultado nós devemos deixar com Ele. Não devemos ter medo de sermos quem somos, os discípulos de Jesus Cristo. É hora de nós fazermos a diferença, é hora de a Igreja de Jesus Cristo fazer história. Não devemos exercer incredulidade ao nível que Dídimo exerceu. Também seguir o exemplo de também aprender com Maria. Temos fé na ressurreição. Temos fé que Jesus pode ressuscitar. Temos fé nesse Senhor, mas saber que esse Senhor, Ele vai, de alguma forma, contemplar a nossa fé acima das nossas expectativas, assim como contemplou a fé de Maria acima das expectativas dela. Maria acreditava que o seu irmão ia ressurgir nos últimos dias, no dia do juízo final. E Jesus falou assim, não, Maria, você entendeu bem que existe sim essa ressurreição, mas eu estou dizendo que ele vai ressurgir agora porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus, ele nos fala na sua palavra que ele vai contemplar a nossa fé acima das expectativas que nós colocamos sobre ele. E o último,
ensino aqui, para que a gente, de fato, termine, lembrar que nós é que devemos tirar a pedra. Nós é que devemos fazer aquilo que está na nossa mão. Nem tudo Jesus vai fazer por nós. A gente que tem que se dirigir diante da crise que está aí. A crise está aí, ela está instalada, e não adianta só a gente cruzar os braços e esperar que Jesus vai fazer alguma coisa para a gente. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos batalhar e recorrer ao Pai, como Jesus recorreu. Olhar para cima e pedir para que o Pai nos abençoe. Não é nenhum órgão, nenhuma instituição, não é nenhum partido político que vai nos ajudar. Certamente quem vai nos ajudar é o Senhor que está no céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou orar no instante. Aí a Tatá também daqui a pouco já volta aqui, pega os pedidos e já ora pelos pedidos da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu. Que possamos, ó Pai, depender do Senhor. Nós queremos um milagre na nossa vida, Pai. Venha ao encontro das nossas necessidades, Pai Santo. Que o Senhor possa atender o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Visita cada coração nessa noite abatido, cada coração que está com medo, Pai, cada coração, Deus Pai, que de alguma forma está chateado com o Senhor, assim como possivelmente Maria estava, que nós possamos nos levantar e ir ao seu encontro, e que nós possamos, ó Pai Santo, pedir ao Pai do céu, assim como Jesus pediu um milagre. Nós também estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor, pedindo ao Pai do céu, que nos afaste, ó Pai, desse problema, que afaste essa pandemia, Pai Santo. Em nome de Cristo nós oramos, dê uma semana abençoada para a Tua igreja, Pai Santo. Amém, Jesus. Amém. Bom, gente, a gente tem agradecimento pela alta do Egeu. Pedido pelo Ailton e Matheus, que eles estão no Rio de Janeiro. Pedir pelo Leon, que ele vai operar amanhã. Continuar orando pelo pastor Sócrates, pelos profissionais da saúde e da limpeza, pela Vandileuza e família, pela Cássia, uma amiga da Otávia que perdeu os pais com Covid, pela família da Glória Dias, pela prima e cunhada da Kátia, que trabalham na área da saúde e estão com suspeita de Covid, pela família da Tatiane, que enfrenta problemas com vícios, pelo Tião e Graça, que eles são colegas da tia Neide, que estão em estado grave na UTI, pelo pai do Alê, que tem a saúde debilitada, pela filha do Alê, que trabalha na área da saúde, e pela Nete Gomes e família. Perdão. Então pode orar. Aí a gente vai cantar mais um. Senhor Deus, ó Pai, peço que o Senhor esteja com cada pedido aqui feito, Pai. Que o Senhor console os corações das pessoas que perderam parentes na família, Pai. Que o Senhor possa estar curando os enfermos, Pai. E que o Senhor cumpra a Tua vontade sobre a nossa nação, Pai, com essa doença. E que o Senhor proteja cada um. E que o Senhor ouça cada pedido nosso aqui feito, Deus, e console o coração de todos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai Santo. Vamos cantar mais uma, então? Cantarei Teu Amor para Sempre? Vamos lá, Ben. Aí depois, seja assim que a gente canta, você pode terminar, tá? Vamos cantar. Cantarei Teu Amor para sempre.